então estamos aqui enquanto o resto do pessoal não entra, se eles vão conseguir entrar ou não, é difícil, né? Primeiro dia do ano, assim, a gente fica meio desesperado. Muita confusão. Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar. Vocês me falam se vocês estão conseguindo ver tudo direitinho, tá? Tá aparecendo. Tá, né? Show. Eu vou apanhar, gente, porque eu sou zero tecnologia aqui, tá? Só sei mexer no Clinicorp mesmo. O resto eu vou apanhar. Bom, Valesca deve estar achando que é a mesma aula, mas eu entrei numa coisa um pouco mais diferente aqui, dei uma aprofundada a mais. E aí, o que eu gosto de falar aqui? Mesma coisa que eu falei lá no mestrado, Valesca, a gente precisa entender que além de dentista, mãe, esposa, nós aqui, né, no mestrado, nós somos empresários, porque a gente precisa olhar para o nosso consultório como uma empresa, senão a coisa não vai fluir, tá? Então, às vezes, a gente olha e pensa, o que significa ter sucesso, né, no consultório, na vida ali, né, odontológica? A gente acha que o sucesso sempre está muito ligado à habilidade clínica, e, na verdade, não é só isso, né? Então, nós temos cada vez mais dentistas formados, recém-formados, às vezes com uma habilidade manual maior do que a nossa para determinadas especialidades, né? Vamos botar assim. E aí a gente fica, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Tem muita concorrência, né? E aí a gente fica pensando, qual vai ser o meu diferencial? É melhor eu fazer tudo? É melhor eu focar numa coisa só? E aí a gente fica meio perdido. E aí, desde 2018, mais ou menos, eu comecei a estudar um pouco mais essa questão de gestão, aprofundando, né, intensificando um pouco mais esses estudos, a partir de 2020, 2021, ali, logo no meio da pandemia. Meu marido, ele trabalha um pouco com essa parte também de gestão e de marketing para grandes empresas, então acabou que eu fui absorvendo, né, conversando com ele, fui pedindo fontes, e aí para conseguir estudar e aplicar isso aqui no consultório. Então, às vezes, a gente acha que a gestão é um controle de estoque, uma agenda online, um controle de laboratório, e a gestão vai muito além disso, né? Então, eu gosto sempre de falar que o consultório ele precisa ser gerido como uma empresa de verdade, né? Para ele alcançar essa sustentabilidade e, obviamente, lucro, porque a gente não pode, a gente deve evitar, na verdade, ao máximo, misturar contas pessoais com as contas do consultório. E eu vou mostrar isso depois ali para vocês um pouco. Então, eu acho que a gente precisa ter essa mudança de mentalidade, principalmente nesse quesito de olhar para o consultório como uma empresa. E aí, numa empresa, a gente tem 4 pilares principais para essa empresa se manter de pé e, pouco a pouco, ela ir se solidificando, né? Vamos botar assim, no mercado, que é a gestão financeira, que é a que a gente vai falar hoje, gestão de pessoas, que eu não vou entrar hoje, tá? Experiência do cliente, que eu também não vou falar, vou dar uma pincelada rápida, e o marketing e a presença digital, que foi o que eu não falei na outra aula. Então, aqui o que a gente vai entrar, e de gestão financeira, eu já queria, vamos botar, desmistificar ali um pouco que essa gestão financeira de consultório é saber quanto que é a precificação de tudo, controle de custo e fluxo de caixa, e está tudo bem. E aí, às vezes, a gente esquece de entrar num quesito tão importante que você sabe qual é a sua margem de lucro líquido, não é? Por exemplo, eu acho que, Tereza, você também faz orto, né? Você falou? Faço, sim. Então, por exemplo, eu vou fazer alinhador. O quanto que eu pago para a empresa de alinhador? Ótimo, eu cobro 8, paguei 5 para a empresa de alinhador e pronto. Agora 3 é meu. Sim, não é. Você tem que ter essa gestão mais aprofundada, exatamente de separar o que é CPF, o que é CNPJ, e não necessariamente você ter uma PJ aqui,
né, ter o seu prolabore separado, um investimento estratégico, uma gestão de recebíveis e de inadimplência, e margem de lucro, reserva para imprevisto e por aí vai, tá? Aí aqui eu trouxe algumas reportagens, né, mostrando como que essa gestão financeira mais aprofundada, ela é importante, porque a gente ainda que está em consultório, volta e meia, estoura uma mangueira, fura um negócio, entope uma caneta, acontece alguma coisa. Se você não tem uma reserva para esses imprevistos, a gente acaba tendo um furinho ali extra no mês que sai uma quantia que às vezes a gente não estava esperando. E aí é a hora que a gente se descabela. E eu acho que a maioria dos dentistas, independente de ser PF ou PJ, né, de trabalhar, de ter um CNPJ, eu acho que eles pecam muito ainda no quesito assim, mas é só eu trabalhar mais que eu ganho mais. Mas eu acho que todo mundo aqui já entendeu que a gente não precisa ficar trabalhando desesperadamente, a gente também precisa de férias, né? Então, ou um tempo que seja com a família para viajar, para recarregar, não interessa para fazer o quê, né? Cada um sabe o hobby que tem e que gosta, mas exatamente para a gente conseguir ter esse tempo livre, até mesmo para cuidar da gente. Então, eu trouxe aqui essa importância dessa gestão, né? Então, ó, o Brasil, ele tem, ó, de 2024, de junho de 2024, os brasileiros, eles abrem muita empresa, mas a maioria dos CNPJs não passa de 3 anos, né? Seja faturando, ou seja deixa eu só ver se tem alguém entrando aqui, não tem não. Ou seja de vida, né? Vamos botar assim. Aqui, ó, mais uma, e essa aqui eu acho que é o caso mais famoso, né? Que é o da Imbra, que era uma clínica odontológica nacional e que decretou falência. E aqui, eu gosto muito, já que estamos aqui todos usando o Clinicorp, eu gosto muito desses artigos, principalmente sobre gestão, marketing do Clinicorp. Eu acho que eles são bem didáticos, não é nada... Eles conseguem aprofundar na medida certa, de forma que a gente entenda e já consiga aplicar, tá? Então, assim, ó, empresas que investem em gestão financeira, elas têm 50% a mais de chance de crescer em relação às que não investem. Então, está mais do que provado que essa gestão financeira ela é importante. E aí, aqui eu trouxe um printzinho da tabela que eu vou disponibilizar, que é o seguinte. O Rafael está na chamada? Ou ele saiu, Tereza? Ele está trabalhando, tá em outra cidade, ele ficou de entrar, mas eu nem vi se ele conseguiu. Beleza. Porque ele ia até poder dar uma luz maior aqui, né, para a gente sobre essa questão, que é o seguinte: coloquei um valor hipotético aqui de uma limpeza, tá? Com aplicação de flúor. Saiu até limpeza e restauração aqui, mas é uma limpeza. Se a gente cobrar R$100 e fizer em 30 minutos, por exemplo, a gente precisa saber qual é o custo fixo e qual é o custo variável para a gente saber o custo total. Então, nessa tabela que eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão ver que ela é super completinha. Depois eu vou compartilhar a tela nela para vocês verem como que ela mexe. Então, a gente tem custo da hora clínica, o custo fixo, que é referente a essa hora clínica, e o que a gente vai colocar para calcular esse custo fixo. O custo variável, que é a questão do que você usa de material, da luva até o algodão, e eu já tenho essa tabela toda pronta. O custo total, né, que é a soma desses dois, e depois aqui essa questão de imposto. Aqui eu já fiz uma simulação de 3 impostos, que é, se você fizer na pessoa física, que é esse mais ou menos 27,5%, se você fizer aqui, ó, 18%, se você fizer no lucro presumido, que dá mais ou menos isso, 17,33%, ou se você tiver no Simples Nacional, você consegue chegar até 10%. E aqui eu coloquei uma taxa de maquininha relativamente
normal, mas que, se eu não me engano, a taxa do Credicorp é menor do que isso, é quase metade do que isso aqui. Então, vale a pena dar uma olhada nisso também. E aí, aqui a gente vai ter o custo mínimo, né? Que é o valor do custo total, mais imposto e taxa de maquininha. Então, no final das contas, se eu tiver esse custo fixo, esse custo variável, pagar isso, 27,5% de imposto, e a taxa da minha maquininha foi de 5%, eu estou tendo um lucro de R$6. E aí é a hora que a gente começa a falar, não é possível, eu trabalho e não vejo dinheiro. Então, para a gente ter essa tabela, essa precificação, vou botar de forma mais assertiva, eu preciso saber quais são os meus custos fixos. Então, no custo fixo vai entrar aluguel, condomínio, energia, a secretária, FGTS, reserva do consultório. Então, vou reservar R$100 por mês, e na hora que uma mangueira estourar, eu não sei na cidade de vocês, mas só para eu vir aqui ver quanto que é, ele já me cobra uma visita. Não, aqui e aqui que nem tem na minha cidade, ainda tem que vir de outra cidade, que ainda tem um deslocamento e tudo. E tudo acontece. Hoje eu voltei de um recesso e a caneta da ultrassom quebrou. Ficou, Ai, meu pai primeiro dia. Você vê, olha que doideira. E a gente já vindo de um recesso e que se a gente não está programada, a gente entra naquela máxima de não, se eu não trabalho, eu não recebo, então não vou parar de trabalhar, vou trabalhar no feriado, e aí esses custos fixos são exatamente para isso. Então, lá na tabelinha, eu botei algumas categorias aqui, e você pode mudar, acrescentar, aumentar, que ela vai calculando normal, automático, tá? Aí, no caso, Lila, o custo fixo, né? Aí você pega toda essa despesa fixa, aí divide pelas horas que você trabalha no mês. Exato, exatamente. Então, por exemplo, aqui, depois eu vou mostrar para vocês, como que eu cheguei, entre aspas, nesse valor aqui de R$90. Eu somei quanto que eu trabalho por dia. Eu trabalho todos os dias, de 8 a meio-dia, então 4 horas, e depois de 1 a 5, 8 horas por dia. Show. Numa média de 5 dias por semana, de segunda a sexta, dá 40 horas semanais. No mês, beleza. Aí eu venho aqui e coloco na tabela. Uhum. E aí, 2 horas, aí aqui já calculou aqui mais ou menos. Então, por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, se você fica um dia sem trabalhar por esses valores aqui, é como se você estivesse já gastando o seu custo diário para você não trabalhar, é de R$722. Quando a gente começa a olhar esses números, a gente desespera. Mas essa tabela ela é maravilhosa, porque ela fez assim um boom e abriu a minha mente exatamente para eu entender isso aqui, ó. Quanto que eu estava tendo de lucro e quanto eu queria ter de lucro. Uhum. E aí você consegue ver que existem valores agregados nos procedimentos. Então, você consegue ir modificando isso de acordo com o valor agregado que tem no seu procedimento. Então, por exemplo, tudo bem, uma consulta, você vai cobrar R$50. Show. Não, mas uma limpeza, você pode cobrar R$100. Poxa, mas só estou tendo isso aqui de lucro, o que eu posso acrescentar na minha limpeza? Então, por exemplo, eu vi que aqui para mim, se eu cobrar aplicação de flúor separada do procedimento de profilaxia, o paciente acha ruim. Então, o que eu fiz? Eu somei tudo. E aí eu fiz esse custo variável aqui. A limpeza em si, eu acho ela um procedimento de baixo custo e que você pode gerar valor para o paciente. Quando você mostra para ele o que ele precisa, quando você convence ele, por exemplo, óbvio, né, se ele precisar, de fazer um clareamento, então você vai fazendo tipo um upsell, que a gente fala. Ele chegou para fazer uma limpeza, mas você consegue fazer novas vendas para ele. Uhum. E aí você vai aumentando o seu faturamento. Aqui, nessa mesma tabela, são várias abas nessa tabela. Eu fiz uma listagem de alguns materiais que normalmente a gente usa
Então, um ácido fluorídrico, um ácido fosfórico. Eu fazia muita prótese também, antes de começar a fazer orto. Então, eu fui colocando tudo aqui, ó, os valores e quanto que rende cada material. Quanto que rende. E aí você vai ter o preço por unidade. Então, por exemplo, igual aqui, ó, no arco filme, cadê? Ele estava aqui agora, que eu tinha visto ele. No carbono. Aqui, ó, no carbono. Ele é um carbono caro, eu prefiro comprar ele, mas o que eu faço? Eu corto ele, porque ele é uma tira grandinha, eu corto ele em pelo menos 3 pedacinhos. Então, vem X folhinhas lá, que eu não me lembro mais quanto que vem. Quando eu corto, eu tenho 560 pedacinhos. E aí, cada um sai a 72 centavos. Deixa eu ver aqui quem está pedindo para entrar, gente, que eu estou perdidinha aqui. Aqui. Cadê? Andréia? Sim. Tudo bem? Tudo bem. Está dando para ver aí minha apresentação? Sim. Eu vou continuar aqui, e aí qualquer dúvida, depois vocês podem me chamar, pode interromper que eu volto, tá bom? Tá bem. Então, o que eu estou falando aqui com as meninas? Que a gente tem, dentro da gestão do consultório, que saber da nossa hora clínica, do custo fixo, do custo variável, e aí depois, no final, eu vou disponibilizar essa tabela aqui para vocês poderem mexer aí e adaptarem a realidade de vocês. Tudo bem? Uhum. Eu vou silenciar vocês aqui, que está dando uma interferência. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem aqui no chat, tá bom? Então, ó, aqui a gente estava falando sobre os materiais, que vai entrar aqui no custo variável. A outra aba da tabela, a gente vai ter o que a gente gasta de material por deixa eu ver aqui, que entrou mais uma aqui. Por procedimento. Tá? Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Narjara? Oi. Vou continuar da onde eu tô e qualquer coisa vocês me chamam no chat, tá bom? Certo. Vou desativar aqui o som para não ficar dando interferência. Então, aqui, da outra aba, depois eu vou abrir essa tabela, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. A outra aba é o quanto que você usa por produto, tá? Para fazer. Então, dentro aqui do nosso exemplo, da onde que saiu esse 16,37 aqui? Saiu da pasta profilática, do bicarbonato, do flúor, da escova Robinson, da pedra pómez, se você usa ou não, luva de procedimento, guardanapo, babador, a touca, a máscara, um algodão, se você vai fazer um isolamento para passar um flúor, a água destilada que você vai usar para esterilizar o material, e aí outras coisas mais. Então, por exemplo, aqui não tem, mas na minha tabela que eu uso, tem, por exemplo, o detergente como é? Lá, que põe no ultrassom, esqueci o nome. O detergente. Hã? O enzimático? Enzimático, exato. O detergente enzimático. E aí a gente já vai fazendo tudo. Então, aqui, para então a gente conseguir montar essa tabela e ter essa visão real do que está acontecendo. Então, às vezes, a gente se depara com alguma coisa que você fala assim, meu Deus do céu, não tem condição. Como que eu vou trabalhar para ter um lucro de R$6? E aí é a hora, talvez, da gente chegar e conversar com o contador, e nesse caso a Tereza já tem um ponto a favor para ela aí, né, Tereza? Que é exatamente isso. Vale a pena ficar atendendo e fazendo recibo, pagando 27,5, sei lá, de imposto de renda, sabe?
Ou é melhor você fazer uma nota? E aí, dentro dessas questões, abrir um CNPJ, né? E aí, dentro dessas questões contábeis, em qual enquadramento que vai estar a sua empresa? Vai ser um lucro presumido? Vai ser um lucro real? Vai ser... Acho que lucro real não dá para o dentista ser, não me lembro. Mas, ou vai ser um simples? E aí, a gente vai ver essa questão do faturamento. O contador vai fazer esse estudo, mas fica aí a provocação para vocês fazerem esse estudo, né, dentro da realidade de vocês, tá? Então, aqui depois, ó, a gente tem qual que seria o custo mínimo, que seria imposto mais o custo total, quanto que você tem de lucro de acordo com este preço aqui que a gente colocou, e vocês vão ver depois, eu vou mexer na tabela junto com vocês, à medida que a gente muda aqui, muda todos esses números até aqui, ó, até o lucro atual e a porcentagem de lucro atual automático. E aí aqui... Por exemplo, não, eu não quero ter um lucro de 10%, eu quero ter um lucro de 30%. E aí você vai ver que, às vezes, você pode aumentar o seu valor, né? Gerar valor ali de alguma forma para o paciente, aumentar o seu preço e aumentar o seu lucro. E aí a gente não vai ficar naquele desespero todo de, estou trabalhando, porque às vezes a gente está ali loucamente trabalhando e não vê o dinheiro. Então, a gestão financeira, especificamente, ela é uma base para o seu consultório prosperar e que você tenha a qualidade de vida que você merece, porque senão a gente não consegue, a gente fica nesse loop infinito de trabalha e não vê a cor do dinheiro, tá? E aí, o que eu quero mostrar? Deixa eu já interromper aqui e já passar para a tabela para a gente não fugir muito do assunto, ficar mais fácil para entender. Olha só. Vocês estão vendo aqui meu mouse? Show. Olha lá. Ó, então aqui, ó, dentro desse exemplo, se eu trocar aqui por 150, ele já muda aqui, ó. Olha aqui, meu lucro atual já saiu de 100, que era R$6. Se eu aumentar R$50, eu já aumento R$33 no meu lucro. Se vocês quiserem falar, vocês podem destravar o microfone de vocês. Vocês conseguem? Ou não? Consegue. Então beleza. Então, qualquer coisa, vocês me chamam aqui, tá? Então, aqui, ó. E aí, isso pagando 27,5 de imposto. E aí, repara, não é simplesmente aumentar o preço total aqui, o preço atual, porque o imposto está vinculado a este valor aqui. Essa taxa da maquininha também está vinculada a esse valor. Então, a gente precisa ficar bem atento, porque a gente também pode aumentar o nosso lucro, e é isso que eu quero que vocês entendam. A gente pode aumentar o nosso lucro, e entenda, isso aqui é lucro líquido. Pensa, você já reservou do seu imposto, você já tirou da maquininha, isso aqui está entrando, vamos botar assim, né, de reserva. Você já pagou os seus custos fixos, e você já pagou o seu material. Então, é como se isso aqui fosse realmente o lucro que está sobrando, entre aspas, né? Para você fazer. E lembra que aqui também, ó, no custo fixo, já está toda a questão das reservas. Pagando secretária, pagando prolabore seu. Então, aqui, ó, se eu colocar aqui, olha só, o que eu botei aqui no meu? Só para a gente entender. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, eu coloquei um aluguel, um valor de condomínio. E aqui, ó, não, Lila, eu pago 2.000 de aluguel. Na hora que você mudar aqui, ele vai mudar automaticamente aqui e automaticamente aqui. Não, eu pago 200 reais de condomínio. Mudou automaticamente aqui, mudou para cá. Aí eu pago 150 reais de energia. Já mudou. E, ó, a hora clínica aqui está diminuindo. Não, eu pago 1.400 reais para minha secretária. Mudou, ó. E ele vai diminuindo. Lila, só quero guardar 50 reais por mês para reserva. Férias da secretária, que aí seria aqui, né, como é que fala? O salário dela mais aqui. Férias sua, quanto que você quer ter lá em dezembro para você passar seus míseros 10 dias? Lila, Oi. tem um valor, assim, uma porcentagem ideal para reserva? Isso é muito particular, Valesca, sabe por quê? Por exemplo, igual a Tereza falou, ela tem que pagar o deslocamento do técnico,
mais a mão de obra, mais o material, eu ligo e ele vem. Ele me cobra a mão de obra, ele me cobra R$ 150 só para vir aqui olhar. Não, porque assim, a gente tem que pensar nisso, né? Assim, não só para esse tipo de coisa, para emergência, assim, porque vai que acontece, igual na época da pandemia, né? Sim. O ideal, assim, não sei se existe um número ideal para você ter um valor para poder. Vai que acontece algum problema, sei lá, se adoece. Deixa eu pegar um livro aqui para você. Então, eu vou chegar nessa parte aí. Olha só. Eu estou lendo um livro, eu gosto muito de ler uns livros assim, nada a ver com odontologia, sabe? Porque eu acho que, ainda mais depois que eu comecei a olhar para isso, que eu acho que abre muito a nossa mente, muito. Então, por exemplo, hoje os podcasts que eu mais assisto, que eu escuto, né, aliás, que não dá tempo de assistir, que eu vou malhando e vou escutando, é de empreendedorismo. Então, tem vários que depois eu posso mandar lá no grupo também para vocês, que eu gosto muito, que vão mostrando como que, às vezes, a gente realmente não dá valor para o nosso trabalho. E aí, agora, esse é o meu primeiro livro de 2025, eu estou adorando ele, e eu acho que ele pode responder um pouco a sua pergunta, porque ele fala realmente de educação financeira de uma forma mais lúdica. Então, o que ele bate sempre na mesma tecla e que eu achei que foi uma coisa que, assim, abriu muito a minha mente, muito mesmo. Tayene. É o homem mais rico da Babilônia? O que é? Como é que é o nome? Isso, o homem mais rico da Babilônia. E logo nas primeiras páginas, o que ele fala? Que você tem que guardar 10% para você. E entenda, não é 10%, por exemplo, no meu caso, eu tenho um CNPJ. Então, por exemplo, eu recebi, vamos botar R$ 10.000 no mês. Não é eu pegar R$ 1.000 e guardar isso para mim. É o meu Prolabore. Não é isso. Porque ele faz uma provocação no seguinte sentido. Quando você fala que você tem que ter um valor para você e para você comprar uma blusinha, esse dinheiro não está ficando com você. Esse dinheiro você está pagando outra pessoa. Não, eu vou reservar esse dinheiro aqui para eu viajar. Tem que estar fora desses 10%. Então, normalmente, por que eu gostei disso? Porque normalmente a gente fala assim, todo mundo manda a gente guardar 20%, gastar, sei lá, 30% com sei lá o quê, e viver com 70% do que a gente ganha. E aí, só que ele usa esses 30%, vamos botar assim, como se fosse para você gastar com viagem. Nesse livro aqui, ele fala exatamente o contrário. É como se você tirasse esses 10% e botasse para render. É para uma emergência tipo essa que você falou. Nossa, mas vindo na pandemia, quantas empresas fecharam, quantos consultórios fecharam, quanto dentista que abandonou, vendeu o consultório, fez tudo, porque não tinha essa reserva. Então, é aquela coisa assim, nesse livro, ele te ensina a botar o dinheiro a trabalhar para você. Então, você vai continuar trabalhando, mas essa reserva de 10% é uma reserva. Eu quero comprar um carro novo. Não é com esses 10%, é com os 90% que restaram. E aí, aqui, trazendo para a nossa aula aqui, 90%, por exemplo, aqui, ó, que eu botei de Prolabore como sendo R$ 5.000, então, 10%. Então, se o meu Prolabore é 5.000, R$ 500 eu guardo. Ponto. Todo mês, que é os meus 10%. E eu vou viver com 4.500. Se eu quiser comprar um carro, a parcela tem que caber dentro dos 4.500. O pagamento do meu cartão de crédito é dentro dos 4.500. Uma viagem tem que estar dentro dos 4.500. Então, eu botei esse valor aqui hipotético só para fazer uma hora clínica ali. E aí, depois, vocês vão mexer nessa tabela e adequar isso. Outro ponto muito importante que eu acho que normalmente a gente não dá valor é esse seguro aqui. Hoje em dia, eu não sei aí para vocês, graças a Deus que eu nunca fui processada, nada disso, mas existem seguros de responsabilidade civil que ajudam a gente nesse quesito. Eu até botei aqui essa sugestão de seguradora, o meu seguro de responsabilidade civil e seguro, esqueci agora o nome,
tipo um seguro, caso eu adoeça, por exemplo, é tudo com eles. Tudo com eles. E aí eu tenho seguro de equipamento e obra. Ah, estourou um cano no meu consultório. Ai, meu Deus do céu, não estava previsto. Você pode simplesmente fazer essa reserva aqui de cima do consultório, aqui, ou você já pode colocar tudo aqui no seguro. Então, por exemplo, meu equipamento caiu no chão e quebrou. Óbvio, tem toda aquela burocracia ali de seguro, de pedir mais de um orçamento e tal, e tal, e tal. Demora um pouquinho, mas dependendo do valor que você iria pagar para adquirir esse novo equipamento, às vezes vale a pena você ter um seguro. Então, por exemplo, eu pago para e aí o seguro de responsabilidade civil, eu renovei até o meu agora. Foi, eu acho que R$4.000 no ano, para, se algum paciente meu resolver me processar, eu tenho advogado, eles pagam, se eu não me engano, até 300 mil de indenização para o paciente, mais custa de advogado, e blá, 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 não preciso me preocupar com nada. Então, assim, R$400 no montante, eu olho para esses seguros, assim, de equipamento, de responsabilidade civil, essas coisas, igual plano de saúde. Ah, mas eu nunca preciso. Mas no dia que precisar, você tem reserva suficiente? Então, eu gosto de pagar para isso. Depois eu vou mandar lá o telefone do Lucas. Ele é maravilhoso e super tranquilo. Então, aqui, a importância da gente saber todos esses custos fixos, custo com material para a gente fazer esse valor aqui por procedimento, o custo total, aí imposto você vai adequar o que você paga, e aí, de novo, fica a provocação para você conversar com o seu contador, se não vale a pena você ter esse custo adicional aí, agora no início do ano, para já mudar de uma PF para uma PJ, dá quase R$18 de diferença aqui, ó, gente, de imposto. Ó, de 27,5% para 10%. A gente estudar as maquininhas, eu gosto muito da maquininha da Clinicorp, muito mesmo. Eu acho que a taxa dela, eu acho que é 2,69, sei lá, 2,39, alguma coisa assim, para você dividir em até 6 vezes no crédito. Então, assim, às vezes vale a pena. E aí, aqui, nós estamos aqui na tabela, né? Na outra aba aqui embaixo, ó, então a gente passou pelo custo fixo, na outra aba é a aba de material. Então, se eu vier aqui, ó, o enceramento, no meu laboratório eles me cobram R$70 por dente. Tá dando para ver? Tá dando para ver, tá? Aí aqui, ó, o enceramento, eles me cobram R$70 por dente. Então, é uma vez. Ah, eu faço orto, elástico intermaxilar 5x16 de silicone. Botei aqui, tipo, R$20. Um exemplo. Nem sei quanto que tá isso, tá uns R$15, né? Sei lá. Mas vem 1.000 elásticos. Dá 2 centavos. Acho que eu botei R$20 porque tava dando 1,15, 0,15 aqui na precificação. Mas ainda assim, se você for botar isso aqui depois que você entrega, sei lá, 60, 120 para o paciente, dá R$1 e lá vai bolinha. Então, entra já na precificação, tá? Então, eu fiz uma listagem aqui, mais ou menos, do que eu usava quando eu fiz lá, né? E aí eu fui colocando de acordo com o que estava aqui, o quanto que dura, o tanto que rende cada coisa. Então, por exemplo, ó, um ácido fosfórico. Tá aqui, uma seringa de ácido fosfórico, era um ácido fosfórico específico, vamos botar isso aqui que é o da FGM lá, ó. R$17, 3 seringas. Eu botei que rende mais ou menos 50 vezes. Então, cada vez que eu usar, o pacotinho com 3 seringas. Cada vez que eu usar lá por dente, que eu calculei mais ou menos, dava 34 centavos. Ah, um alginato. O alginato era mais fácil porque já vem mais ou menos, né, a medida. Então, por exemplo, um alginato, aqui, ó, o Geltrate, tá aqui, R$62, 25, se eu for fazer superior e inferior.
Se eu for fazer só superior, o antagonista eu for fazer de silicona, por exemplo, eu tenho que ir lá ver quanto que é a silicona, que eu nem sei se está mais aqui. Aqui, ó, a silicona. Aí, cada moldagem de silicona, R$10. Então, você consegue ir medindo isso de acordo com o procedimento, que é a próxima aba. Então, por exemplo, aqui, na tabela aqui de custo variável, dentro do nosso exemplo lá, que era esse aqui, de limpeza e aplicação de flúor, eu vou botar tudo que eu uso. Tudo, absolutamente tudo. Sugador, babador. E aí, por exemplo, ó, esse babador aqui, eu uso para colocar na... É aquele babador impermeável que a gente usa com jacarezinho. Mas eu coloco na minha mesa clínica, ali, em cima do equipo. Então, isso eu tenho que trocar a cada paciente. Esse aqui, babador descartável de TNT, eu uso um por paciente. Porque ao invés de eu usar esse com jacarezinho, eu compro um que eu amarro aqui atrás. Então, é um por paciente. Touca, por exemplo, tem procedimento que eu coloco a touca aqui no paciente. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, e botar 2 toucas. Ele já muda direto e aumenta ali. Ah, mas tem a touca da minha auxiliar. Então, são 3 toucas. Beleza? A máscara. Ah, Lila, mas touca eu não troco para cada procedimento. Mas e se você precisar trocar? Máscara eu troco para cada procedimento. Então, sou eu, funcionária, e a SB, 2, porque ela tem que estar de máscara. Ah, luva. Luva eu sempre troco. Beleza. Um par é 1,80, mas eu vou usar 2 pares, porque sou eu e a minha auxiliar. 2. Se a sua auxiliar também atende telefone e ela precisa de uma sobreluva, você vai botar aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui. Ó, aqui tem um código, tá vendo? Tá escrito código. Você vai escrever aqui. Ó, deixa eu mudar aqui alguma coisa que eu uso ali. Vê. Touca. Aqui, ó, touca. Se eu escrever aqui, por exemplo, sobreluva. Opa. Ó, sobreluva. Tá vendo aqui, ó, que ficou no código. Deixa eu botar aqui amarelinho, ó. Ficou aqui no código. Na hora que eu vier para cá no custo variável, ele não entende mais. Eu tenho que vir aqui e escrever sobreluva. E ele já puxa. Então, essa tabela, você sabendo usar, você vai ver que vai, assim, agilizar a sua vida num tanto, gente, que vocês não têm noção. E eu coloquei ela já para ela ir mudando automático para ficar fácil. Para a gente não precisar fazer conta. Porque é difícil. E aí, aqui, a hora clínica, repara, eu deixei vazia. Porque a hora clínica, aqui nos nossos custos totais, ela vai entrar como custo fixo, que é o que a gente calculou aqui, ó. Ar-condicionado, nananã, secretário. O que você precisa para viver, para atender? É isso aqui? Então tá, tudo bem. Então, por exemplo, a Lila, eu compro jaleco de 2 em 2 meses. Então, por exemplo, jaleco. Vou botar aqui, de 2 em 2 meses eu gasto, sei lá, compro 2 jalecos, R$500. Tá aqui, na sua hora clínica. Você vai botar. É um custo que você tem fixo, tudo bem? E aí, o que normalmente eu faço? Aqui no custo variável, quando eu pago porcentagem, eu não gosto de pagar porcentagem para dentista parceiro. Eu combino com eles um valor fixo. E aí eu venho aqui e ponho aqui, ó. Então, ó, deixa eu usar, ó, doutora Lila Bolsanello. Aí eu venho aqui e coloco quanto que ela me custa. Ah, ela me cobra para fazer uma limpeza, sei lá, eu pago a ela R$5. E aí eu venho e ponho esse total aqui até D23. Pronto, aumentou aqui. Então, agora o meu custo... Aí, repara, ó, aqui no custo variável, deu R$24,39. Aqui no custo total já foi para R$24,39. Então, todas essas abas, elas estão interligadas para você conseguir calcular tudo. Então, ó, 150,
150, 150. Se você está trabalhando, fazendo recibo PF, tudo bem. Ó, você está tendo um lucro atual de 32%. Com, né, obviamente, esse custo fixo, esse custo variável, pagando R$41 de imposto, que é referente aos 27,5%, ou 27% se fosse 18%, ou 15% se fosse 10%. A mesma taxa para a maquininha, mas olha como é que aumenta. Consideravelmente. E por que eu gosto dessa tabela? Ah, eu quero fazer uma, sei lá, julho laranja. Vou dar um desconto para quem vier colocar aparelho metálico, convencional. Você não precisa fazer nada de graça. Eu gosto dessa tabela porque eu acho que ela te expõe o que realmente está acontecendo no seu consultório, e aí você vai ver que vai ter procedimento que você vai poder cobrar mais, tem procedimento que talvez você esteja cobrando a mais do que o necessário, e também te dá essa margem para você conseguir fazer campanhas internas. Ah, não, Dia das Mães, todas as minhas pacientes que são mães, nesse mês vão ter X% de desconto na limpeza, sei lá, no clareamento. Ou o meu paciente que comprar um clareamento para a mãe dele, que for presente para a mãe, vai ter um desconto, sei lá, de 10%. Ah, de, sei lá, R$500 vai fazer por 450. Quanto que eu vou estar perdendo? Eu vou estar deixando de ganhar? Qual é a minha margem mínima? Porque aqui a gente tem um custo mínimo aqui. Então, o mínimo que eu posso cobrar numa limpeza em que eu tenho que pagar, que eu tenha isso de hora clínica, de custo fixo, isso de custo variável, isso de imposto, isso de taxa de maquininha, é aqui. Lila, eu não aceito maquininha. Apaga isso aqui. Seu lucro aumenta, seu custo mínimo diminui, seu lucro aumenta. Eu só aceito dinheiro. Ponto. Eu gosto de deixar isso aqui porque vai que aparece alguém entre eu não receber e eu pagar que seja 7% de taxa de maquininha, eu prefiro pagar 7% de taxa de maquininha. Né? Antes, um na mão do que dois voando. Então, e aí essa tabela eu vou disponibilizar lá para vocês no final, para vocês conseguirem mexer tudo direitinho, tá? Deixa eu interromper aqui. Deixa eu abrir aqui. Ficou dúvida, gente? Me chama aqui. Gente, eu sou pior, tá? Deixa eu abrir o microfone de vocês aqui. Deu certo? Não, tá claro, tá certo. Beleza? Então tá. Calma aí, deixa eu interromper aqui, voltar lá para minha apresentação. Meu Deus do céu, socorro, é muita informação para essa pessoa. Só sabe fazer dente. Não sabe fazer tecnologia. Vê se vai aparecer de novo. Apareceu? Show. Então, ficou claro que a gestão financeira, ela não é um luxo, ela vai te mostrar o caminho que você pode seguir para que você tenha uma qualidade de vida que a gente merece. Então, às vezes, a gente marca um paciente atrás do outro e, às vezes, você vai ver que, poxa, nem preciso marcar paciente de 15 em 15 minutos, ficar na correria, depois do horário escrevendo em prontuário. Não, vou ficar aqui tranquila, marco de meia hora, levanto, faço um xixi, bebo uma água, lancho. Não, Lila, olha só, final do ano, loucura, eu preciso fazer dinheiro, quanto mais eu fizer, melhor. Show, xuxa de 15 em 15 minutos, melhor ainda. A minha questão aqui é, quando você não precisar, você já sabe até onde você pode ir. Nossa, tá muito ruim. Em janeiro, eu não sei para vocês, mas aqui, que eu moro em cidade de praia, eu moro em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, do lado de Guarapari, para os mineiros se localizarem, é uma loucura, porque ninguém vem. Porque todo mundo está indo para Multiplace mais, sei lá o quê, P12 dando não sei das quantas, tudo em Guarapari. Só vem os chabu da emergência.
Então, assim, quanto que eu cobro numa emergência? Joga lá na sua tabelinha, vê seu custo fixo, o que você usaria numa consulta de emergência. Vou fazer restauração? Não vou fazer restauração? Quanto que é uma restauração? Uma restauração estética é diferente. Você vai isolar, você vai fazer teste de resina, a sua hora para fazer isso vai ser maior, sua hora clínica, então o seu custo também vai ser maior. E aí você vai medindo isso e você já vai fazendo de acordo com, não, estou numa fase da minha vida que eu quero trabalhar menos e cobrar mais. Errada você não tá. Eu quero... Não, tô de boas, vou trabalhar aqui, ó, meu filho já cresceu, já não depende mais de mim, vou trabalhar loucamente. Trabalho loucamente. Quanto mais você... Só que entenda, você não precisa trabalhar muito ganhando pouco. Você pode trabalhar muito e ganhando muito. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, aqui... E aí... Eu gosto muito, era isso que eu ia falar, eu gosto muito, a minha tabela de preço é toda em cima disso aqui, e aí depois eu só exporto isso e mando tudo para o Clinicorp. Vida. E aí o outro ponto que eu gostaria de falar muito hoje, que era essa questão aqui do marketing e da presença digital, que é uma coisa que eu acho que deixa a gente bem enlouquecida, porque a gente se vê hoje que... deixa eu ver aqui a carinha de vocês, se tem alguém muito novo. Mas se eu falar páginas amarelas, todo mundo entende, né? Porque eu sou velha, gente. Então, por exemplo, hoje eu acho que o Instagram são as páginas amarelas da telelista. Então, quando minha mãe falava assim para mim, que eu era pequena, procura um chaveiro e liga para o chaveiro, eu ia lá na página amarela procurar o chaveiro. Hoje todo mundo pega e olha tudo no Instagram. Então, olha no Instagram, vê se vai com a sua cara, olha mais ou menos ali o seu trabalho, o seu estilo de vida e por aí vai. E aí, aonde eu quero chegar com isso? Eu, hoje, tenho na data dessa aula, né? Tenho 2 Instagrams. Um para o meu consultório, que eu uso como se fosse um portfólio, e um outro que eu ainda misturo algumas coisas, mas um pessoal, tá? Apesar de estar doutora Lila, eu posto muito mais coisa pessoal ali, um ou outro vídeo que eu coloco, que eu ponho aquelas coisa compartilhada, né? Publicação compartilhada. E aí, a gente fica estafada, porque a gente fica naquela correria. Ou eu vou gravar vídeo, ou eu vou falar do caso clínico, ou eu vou atender o paciente, o que eu vou fazer? E eu quero que vocês entendam, olha como é que está tudo interligado. Eu não quero que vocês falem assim, eu não quero fazer marketing digital. Não. Essa parte aqui da precificação é exatamente para te sobrar um tempo, vamos botar assim, você entender a sua realidade, para então você conseguir fazer esse marketing aqui, porque é necessário. Como diz o, é um mal necessário. Não temos muito para onde correr, tá? Então, o que eu acho... Pode falar. Fechou. Achei que estava falando comigo. Bom, então, o que é o ICP? O ICP é o que eles chamam de perfil de cliente ideal. Isso, por que eu quero entrar neste quesito com vocês? Eu não estou aqui para falar qual é o melhor tipo de postagem, nada disso. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Vocês precisam estar alinhadas com o cliente ideal que você quer. Lila, como que eu vou saber isso? Misericórdia. Você sabe o que você quer da sua vida, tudo bem? Eu quero atender, eu tenho uma clínica e que eu atendo classe C e D. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, lá na sua precificação, você sabe que você não vai poder cobrar muito alto, você não vai poder cobrar um valor muito alto, você sabe que você vai ter que fazer... a sua hora clínica não vai poder ser muito grande, o seu custo variável também não vai ser muito grande, você vai trabalhando em cima disso. Você pode ter mais de uma cadeira, e aí você vai aumentando. Sim, um detalhe. Lá no cálculo das horas, se você tem 2 cadeiras e 2 dentistas, por exemplo, trabalhando, eu e meu pai aqui,
você vai calcular a hora dos dois e vai somar. Ah, mas meu pai só vem segunda e terça. Segunda, terça e quarta de manhã. Eu tô de segunda a sexta. Soma as horas dele com as minhas horas e divide tudo. Óbvio, se o estoque de vocês for o mesmo, se a precificação for o mesmo e por aí vai, tá? E aí, por exemplo, eu quero atender uma clínica, eu quero atender um público C e D. Tá tudo bem, tem público para isso. Maravilha. Não, eu quero atender o público A. Tudo bem. Então, o que eu quero que a gente entenda aqui? Dentro desse perfil de cliente ideal, como que eu monto normalmente esse perfil, né, para montar a minha estratégia? E aí eu acho que é a hora que a gente começa a entrar mais na estratégia mesmo. Porque o que eu quero provocar em vocês hoje aqui? Não quero que vocês fiquem nessa coisa de, tipo assim, do mais do mesmo ali, tipo, eu quero fazer vídeo mostrando, falando, se você quer comer com segurança, venha fazer um protocolo, sei lá o quê, enfim. Não é isso. O paciente vai comer com segurança? Vai. Mas eu quero provocar vocês, para vocês pensarem se essa estratégia de marketing está de acordo com a sua estratégia financeira e com a sua estratégia de tudo, de vida, de atendimento, como é que fala? De evolução no ano de 2025. Então, o que eu quero que vocês façam? Vamos fazer uma retrospectiva de 2024, tá? E aí, o que eu fiz aqui comigo? O Clinicorp, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada. Eu uso o Clinicorp desde 2018. Eles tinham acabado de inaugurar, sei lá como é que fala isso, de lançar, né? Que é um software. Eles, desde 2018, então, assim, eu cheguei ali quando aquilo tudo era mato. E antes ainda do Clinicorp, eu usava o Simples Dental. E aí, o que eu fui vendo ao longo desses anos? Que eles realmente olham e eles estão criando também essa mentalidade no dentista de olhar para o consultório como uma empresa. Então, eles fornecem milhões de ferramentas para que a gente possa olhar para o consultório como uma empresa. Então, tem o controle financeiro, tem lá controle de entrada, controle de saída, fluxo de caixa, quem está devendo, quem não está devendo, se já deu entrada, você consegue fazer nota pelo sistema, você tem a maquininha deles, e a taxa é muito boa, o boleto deles também, o valor do boleto é muito bom, se eu não me engano, eu acho que é R$1,90, eu também uso muito boleto do Clinicorp. Lila, mas você, como é que fala? Acolhe o risco, né? Abraça o risco? Não, no Clinicorp também você tem como verificar ali naquela coisinha lá do SPC, pelo CPF do paciente. Então, assim, repara, qualquer empresa que você vá tentar comprar um carro, tentar financiar um apartamento, tentar, sei lá, comprar até móvel, sei lá, no crediário, sei lá onde, eles vão olhar o seu CPF. Por que a gente, dentista, não pode olhar? É uma empresa igual. A diferença é que lá eles estão vendendo sofá, carro, apartamento, sei lá o quê, e a gente está cuidando da boca do paciente, que muitas vezes tem um orçamento, um plano de tratamento que vai dar mais do que o sofá, se bobear. Quase um carro, dependendo do que o paciente tem para fazer e tiver disposto a pagar, e dependendo de qual for o seu perfil ali de cliente ideal, tá? Então, essa provocação que eu quero fazer com vocês agora. Então, por exemplo, eu olhando para trás, o que eu vi? Primeiro, através dos relatórios do Clinicorp, eu sentei e estudei todos aqueles relatórios que isso aqui tudo tem no Clinicorp, tá? De localização, de faixa etária, de gênero, de ocupação, lá quando você preenche qual a profissão do paciente, aonde ele mora. Por isso que eu bato muito na tecla aqui com as minhas funcionárias, exatamente isso. Eu quero o cadastro do Clinicorp completo. Tudo completo, aonde mora, onde trabalha. Onde trabalha até que não precisa. Mas, tipo assim, o que ele faz? Ele trabalha com o quê? Olha, qual a sua profissão? Por quê? Quando eu olho para cá, eu sei que a idade média dos meus pacientes é 38 anos.
normalmente, eles são de Vila Velha ou Vitória, mais concentrado em Vila Velha, tudo bem, porque eu moro em Vila Velha, né? Eu moro não, eu moro também. Meu consultório é em Vila Velha, tá? Eu tenho muita gente de Vitória, porque eu fico bem na saidinha da terceira ponte, então, que liga Vila Velha e Vitória, né? Então, é tranquilo para eles virem, tá? Eu atendo mais mulheres do que homens, tudo bem. Dentre as profissões mais citadas dos meus pacientes, elas estão, não sei se eu escrevi aqui, mas enfim, estava advogado, médico, empresário e sei lá o quê, outra coisa lá que eu não me lembro. Os valores, e aí eu comecei a fazer pesquisa, tipo, cara, o que pessoas que normalmente têm essas profissões, essa faixa etária, o que eles querem, o que eles procuram. E aí eu fui fazendo isso exatamente para eu passar isso para as minhas funcionárias. Por quê? Aonde eu quero chegar com essa questão do ICP? A sua comunicação, que é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu adiantar os slides, depois a gente volta. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça que a gente tem que montar. Então, por exemplo, a minha comunicação tem que estar alinhada com a minha estratégia. O meu posicionamento tem que estar alinhado com a minha estratégia. Então, eu quero atender um público A. Não tem como o paciente chegar aqui e o meu jaleco está todo amassado. Eu dispensei um colaborador meu, um dentista terceirizado, porque ele só chegava atrasado, chegava às vezes 10, 15 minutos atrasado, até que montava a mesa clínica e etc., atrasava 30, 40 minutos. E o paciente, graças a Deus, os meus pacientes, assim, 90% deles sempre chegam 10, 15 minutos, porque eu peço isso na mensagem de confirmação de consulta. E eles fazem isso, tá? O tom de voz que eu falo aqui não é a gente conversar com o paciente, porque tem uns que são mais calados, uns são mais, vão falar um pouco mais. É o tom de voz da sua comunicação, da sua marca, da sua empresa. Você é uma empresa que, sei lá, eu quero atender pessoas jovens que tenham tatuagem, que são despojadas, piercing, nananã. Você vai comunicar isso de uma forma. Tudo bem. Não, eu quero atender um pessoal mais sênior, sei lá, eu faço implante, eu vou falar com muito idoso. Não tem como você ficar tipo, e aí, galera, show de bola, e aí, como é que tamo, nananã. Não tem como, o velho vai falar, meu Deus do céu, o que essa menina tá fazendo? Eu não vou fazer implante com ela, porque ela é doida. Então, e aí, toda essa questão do seu ICP, até mesmo para você conversar com a sua empresa que faz o seu marketing, se você tem ou não. Porque, às vezes, tem essas coisas de Instagram, voltando lá nas páginas amarelas, todo mundo recebia catálogo. Agora, não. Quem aparece mais, vai vender mais. E eu não quero dizer que a pessoa está lucrando mais, ou que a pessoa é mais bem-sucedida do que você. Não, porque foi o que eu falei, é um quebra-cabeça, tem que estar tudo junto. Tem que estar tudo junto. Então, por exemplo, dentro desse quebra-cabeça, você tem que estar com tudo alinhado. Posicionamento, a sua comunicação. Então, igual eu estava falando, eu dispensei o dentista, porque chegava atrasado, o jaleco parecia que tinha saído da boca da vaca, que tinha ficado ali ruminando. O paciente, ele não vai ver valor no preço que você quiser cobrar. Então, você precisa gerar essa comunicação nas redes sociais, o tom de voz nas redes sociais, e tom de voz, assim, de tudo, do seu vídeo, de como você está se portando, do que você está falando, está usando gíria, não está usando gíria. Depois que o paciente estiver aqui, você vai se adequando. Porque também não tem como eu falar que pessoas tatuadas não querem uma coisa, como é que fala? Padrão ali, né? Padrão que eu digo é tipo, dentro do que é padronizado como é que fala assim? De alto valor. Não vai aceitar qualquer coisa. Pode ser uma pessoa que tá lá, piercing em tudo quanto é lugar, mas ele quer aquele dentista, tipo, antigo. Oi, tudo bem? Sim, não quer conversar. Conversar lá com a galera dele, não quer conversar com a gente. Então, ele vai chegar, vai resolver o problema dele, tchau. Mas, aí é a sua comunicação. E aí, você fazer
você montar você fazer esse estudo e montar o seu ICP aqui, de quem eu estou atendendo, que é o que a gente faz olhando para trás através dos relatórios do Clinicorp, você vai conseguir entender, eu estou caminhando para onde eu quero. Então, por exemplo, ó, eu vi que 60% são mulheres, para mim tá ótimo. Lila, para mim tá ótimo. Então, ó, dentro das profissões, né, é um público de alta renda, com formação superior, tem uma exigência estética, uma imagem profissional, ok? E eles frequentemente valorizam uma aparência bem cuidada. Então, por que eu quero chegar nisso? Será que não vale a pena, então, eu faço, tá? Então, por exemplo, será que não vale a pena eu falar um pouco mais nas minhas redes sociais que eu também faço Botox? Ah, Lila, mas você só faz Botox de harmonização? Só. Eu tenho curso de bichectomia, tenho tudo, já fiz de tudo. Hoje eu quero fazer só o Botox. E tá tudo bem. Porque o meu público, eu quero atingir um público que já vem se cuidando. Não é o que chegou lá numa idade mais avançada e precisa de uma estimulação de, colágeno, sei lá das quantas, preenchimento. Não, eu quero fazer um acompanhamento desse paciente. Então, beleza. Então, nessa fase de 38 anos, tem algumas, talvez, dentro da minha estratégia de procedimentos e tudo mais, talvez seja interessante que eu aborde um pouco mais sobre a importância do Botox preventivo. De começar o Botox cada vez mais cedo, a partir de 20, 25 anos, nas minhas redes sociais. E aí, para eu falar com essas pessoas, eu preciso falar de uma maneira diferente da pessoa que eu vou falar. Olha, por que você não faz seu tratamento com Invisalign? Não vai atrapalhar você na reunião, não vai ficar aquele monte de ferro na sua boca, não vai te atrapalhar no almoço de negócio, porque a sua higienização vai ser a mesma, não vai precisar de nenhum aparato diferente, você vai tirar o aparelho, escova o dente, coloca o aparelho de novo. Então, assim, e tá tudo dentro do meu ICP. Agora, o que eu olhei aqui, o que isso aqui foi importante para mim? Cara, eu gosto, por ironia do destino, eu gosto de fazer tratamento ortodôntico em fase de crescimento. Eu gosto. Então, hoje, eu meio que, vamos botar assim, eu bato cabeça, porque apesar da maioria dos meus clientes serem mulheres, com uma idade média... Deixa eu ver, meu Deus, quem tá aqui? Aqui. Ivana. Deixa eu ver se ela já entrou. Ivana. Ó, então, mais, eu quero atingir mais crianças. Então, por exemplo, aqui eu tenho mulheres na idade de 38 anos. Está numa idade ali que talvez essas mulheres tenham filhos. Numa fase em que é importante trazer ao dentista para fazer essa primeira consulta ortodôntica, por exemplo, que eu faço orto. Como que eu vou fazer isso? Será que só esses 60% aqui dos meus pacientes, sendo mulheres com essa idade média, é o suficiente? Na minha estratégia de marketing, eu vou fazer o que a gente chama de remarketing. Vou pegar o e-mail delas, que eu já tenho lá no meu cadastro do Clinicorp, e vou fazer, um anúncio no Instagram, em que eu consigo colocar o e-mail delas, e se for o e-mail que elas usaram para logar no Instagram, eu vou ficar aparecendo lá para elas. E aí elas vão vir no meu consultório? Ou para essas pessoas que já estão dentro do meu consultório, eu não vou fazer uma ação interna. E vou fazer, sei lá, vou chamar um café, chamo algumas específicas e falo, olha, eu faço essa parte, a importância disso, isso, isso e isso. E aí você, sabendo aonde você está e aonde você quer chegar, que é quando você vai montar a sua estratégia ali, o que você espera, você vai conseguir direcionar isso de forma muito mais assertiva mesmo, para você ter muito mais retorno, por conta dessa estratégia que você sabe, da onde você está, para onde você quer ir. Então, por exemplo, para onde eu quero ir? Bom,
Quem eu quero atender? Eu quero atender um indivíduo que tem alto poder aquisitivo, predominantemente feminino, porque normalmente a mãe que olha ali, né, para a correria dos filhos, leva em médico, essas coisas, entre 30 e 50 anos, porque eu posso pegar uma que tenha 30 anos com um filho de 7 anos, teve filho cedo, ou eu posso pegar uma de 50 com um filho de, sei lá, 10 anos, que esteja precisando botar um aparelho. No meu caso, tá, gente? Uma pessoa bem-sucedida, profissionalmente ativa. E por que que isso é importante da gente saber também as profissões? Até para você pensar no seu horário de atendimento. No seu horário de atendimento. Poxa, não, eu atendo um monte de idoso. Será que o idoso não prefere ser atendido cedo, 7 horas da manhã, e você está aí batendo cabeça porque passa a tarde inteira vazia e porque o idoso não quer sair de tarde, ele quer dormir de tarde, porque ele acorda cedo. Então, normalmente vai, faz uma caminhadinha no calçadão, não sei aonde, blá, blá, blá. De tarde ele quer almoçar e dormir. Ou ele marca médico de tarde, dentista, ele quer ir logo cedo. Não sei, sabe? Então, até mesmo para você entender, opa, peraí, eu tenho isso hoje, mas quando eu faço um estudo do que eu quero atender e do que eu estou atendendo, eu vou adequar a comunicação, tom de voz, horário de atendimento, como eu vou me portar. Por exemplo, os meus pacientes, eu amo jaleco colorido. Colorido, assim, que não seja branco. Então, eu uso muito jaleco. Nude, eu já tive um jaleco vermelho, eu já tive um jaleco preto. Hoje eu uso nude, rosé, azul escuro e branco. Mas eu tenho, sei lá, 2 jalecos brancos só, no máximo. O resto é tudo esses coloridos. O paciente, quando ele me vê de azul, ele, logo no início, ele assustava. Ele, nossa, você tá de azul escuro. Eu falei, ai, meu Deus, por quê? Eu falei, ai, tão bonito. Na minha paleta aqui, da minha coloração pessoal, nananã, aquela confusão toda. O paciente assustava. E aí, os pacientes do meu pai, que ele faz essa parte de implante e prótese, quando eles me veem na recepção, que eu vou chamar meu paciente, e eu tô de azul, eles olham para mim, nossa, Lila! Ou então, quando eu vou lá, que eu tô de branco, eles falam, ah, hoje você tá bonitinha, com carinha de doutora. Porque para eles é estranho. Então, imagina, ah, não, eu faço implante, eu tenho muito paciente idoso, e aí você tá com jaleco, sei lá, azul que seja, eles não estão acostumados com isso. Um jaleco preto, um jaleco, sei lá, cinza, chumbo. Eu comprei um jaleco chumbo pro meu pai, na época que começou esses negócios de jaleco mais colorido, da doutora Cherry, paguei o olho da cara, dei para ele de presente, ele adorou. Ele usou o jaleco 2 vezes. 2. As 2 vezes que ele usou o jaleco, uma senhorinha em cada dia que ele usou o jaleco, chegou para ele e falou, nossa, mas não gostei você com esse negócio, não. Parece que fica macabro, já não é bom vir no dentista fazer cirurgia. Você ainda vem me atender de jaleco cinza? E olha que ele não faz cirurgia de jaleco, ele põe o capote estéreo, aí o capote estéreo é azulzinho, bonitinho, né? Mas na consulta ali, elas já tinham um pouco mais de intimidade com ele, elas soltaram, ele falou, não quero esse jaleco. E nunca mais usou. Então, repara como está tudo interligado. O seu preço, e aí é outro detalhe. Quanto que que você vai devolver, vamos botar assim, de autoestima para um paciente, não estou falando que é para a gente enfiar a mão, claro, cobrar o olho da cara, mas, por exemplo, dentro do seu perfil ali, do seu cliente ideal, quanto que ele está disposto a pagar por um Invisalign, no meu caso, para ele não ter problemas com higienização bucal, não vai afetar a estética, não vai afetar um almoço de negócio que ele tenha, nada disso. Quanto que ele está disposto a pagar dentro do que eu planejei, do que eu espero que seja o meu perfil ali ideal de cliente, e o quanto ele vê valor nisso. Porque aí eu posso aumentar lá na minha tabela, de acordo com o meu cliente ideal, o meu lucro, vamos botar. Não, aqui eu não consigo aumentar. E aí volta lá no que eu falei da precificação, que ali você tem esse panorama por aquela tabela. Poxa, isso aqui gera valor para o paciente. Por mais que seja uma coisa barata para a gente, mas a gente gera, o paciente sai satisfeito, é rápido, sabe? Eu vejo isso muito em clareamento. Ai, quanto que você cobra num clareamento aqui em consultório?
Aí eu cobro, sei lá, R$ 500, R$ 600. Cara, o paciente, ele vê muito valor nisso. O paciente que resolve fazer sessão de clareamento em consultório, 3, 4 sessões, ele quer uma coisa rápida, ele não quer ter aquele desgaste de ficar dormindo com moldeira de noite, lembrar de botar o gel, aí fica com dente sensível, aqui você tem um controle. Aí, às vezes, tem uma retração gengival, aí o gel pega na retração gengival. O que é valor para o seu paciente? Rapidez, resultado e uma coisa eficiente para o que ele está querendo. Por que não? Você vai lá na sua tabela, coloca. Você pode ter o seu clareamento caseiro, não tem problema. Como você pode ter o seu clareamento em consultório. E aí entra aquela questão de ancoragem de preço. Bom, é X para você usar todos os dias. E aí você vai aumentar, óbvio, igual aqueles negócios da Coca-Cola, do McDonald's, não sei se vocês já viram. Uma batata pequena, R$8, a média 9, a grande 10. Não faz sentido você pedir uma batata pequena. É melhor você pedir uma batata grande, porque por R$2 você vai ter, sei lá, o triplo de batata. E aí você ancora. Se a pessoa quiser pedir uma batata pequena, ela está pagando muito mais caro do que se ela pedir uma grande. E é exatamente isso. Você vai usar essa questão da ancoragem de preço. Tá? Então, dentro aqui do que eu quero atender, então, ó, ele vai continuar valorizando a estética como um fator essencial para a sua autoestima, o fortalecimento da sua imagem profissional. Então, é a hora que você entendendo isso, você consegue ir fazendo toda a sua estratégia de preço, de posicionamento, de comunicação. E aí, eu acho que essa questão aqui, e entenda, eu só fiz isso aqui olhando para os relatórios do Clinicorp. Só. Então, assim, dá um trabalho? Dá. É um saco? É. Mas vocês olharem para isso, para vocês montarem essa estratégia, isso, assim, fora essa questão daquela ferramenta de metas de vendas, metas de faltas, eu uso tudo, metas de agendamento. Posso abrir aqui para vocês. E como que eu fiz isso? Eu não tiro os números da minha cabeça. Tipo, louca. Eu vou falar aqui para Martina, que é a minha secretária. Eu vou falar para Martina aqui, ó, que só pode faltar 2 pacientes no mês de janeiro. Coitada, Lila, mas não depende dela. É em partes. Se ela tiver ali, lembrando de confirmar paciente, não está respondendo mensagem de WhatsApp, tenta ligar. Tenta falar, manda de novo, fala que se a consulta não tiver uma confirmação em menos de 24 horas, a consulta está cancelada. Pega um paciente que está marcado no dia seguinte, tenta adiantar para esse dia, para não ficar com buraco na agenda. Então, entenda, é tudo em torno da estratégia. É tudo estratégia. E se você não tiver uma meta e uma forma de medir isso, que é outro ponto que eu acho que o Clinicorp faz muito bem, você consegue medir mesmo, número. Tudo que você planeja fazer, você consegue voar. Dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho. Muito. A gente bate muita cabeça no início. Mas tem algumas pessoas aqui que começaram a usar o Clinicorp agora. Eu até falei com a Tereza já na outra aula que a gente teve, que a importância de você preencher tudo direitinho. Porque já começa a preencher desde o início, tudo certo, cara, para quem está começando a usar o Clinicorp agora, final de 2025, você vai ter uma infinidade de dados, assim, com um valor riquíssimo. Porque imagina você fazendo isso no final do ano. Olha, 2025 eu fiz assim. Eu comecei a usar, agora eu tenho todos esses dados. Eu sei qual a faixa etária média, eu sei, você consegue saber, olha o que eu fiz. Eu peguei toda essa questão aqui do ICP, de cliente ideal, o que eu quero, o que eu não quero, e o que eu tenho hoje, e aonde eu quero chegar, e fiz, e cruzei os dados com o relatório de faturamento por especialidade. Então, igual eu falei, eu tinha esse dentista terceirizado, que eu dispensei ele fazia a parte cirúrgica para mim. E aí era a hora que eu começava, tipo, cara, não é possível. Eu também sou implantodontista, mas eu não quero mais fazer implante, eu quero só fazer a parte de orto. Tá.
Então, eu preciso botar alguém aqui que faça implante. Tá, tudo bem. Será que vale a pena eu ter essa pessoa dentro do meu consultório para eu pagar para ele um preço fixo, um valor fixo para ele vir executar e eu ficar com a nota, eu fazer tudo? Será que o meu paciente não vê muito mais valor? Pensa, voltando aqui, ó, no que eu tenho já, de que eu já sei do meu paciente. Cara, ninguém tem dinheiro sobrando para esbanjar. Será que ele não vai ver muito mais valor em, tudo bem eu não ter que ir no consultório da Lila, que é um lugar que eu já sei onde é, mas se ela tiver alguém para me indicar, eu vou lá, porque ela já explica para o outro dentista, por exemplo, que ela está recuperando um espaço protético, ela vai fazer o planejamento junto, e aí a gente vai conseguir uma eficiência sem eu ter esse profissional aqui e ainda ter que repassar o preço desse profissional para o meu paciente. Então, é a hora que eu começo a fazer essa questão da estratégia. Tem uma coisa, quando a gente estuda estratégia, chamada trade-off. Uma coisa é a gente saber exatamente o que a gente quer. Quando a gente fala em, tem que montar um planejamento estratégico, é muito o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Mas mais importante do que saber o que a gente quer, é a gente saber o que a gente não quer. Então, por exemplo, eu não quero mais fazer prótese. Não quero. Não quero, fiz prótese minha vida inteira. Tenho 13 anos, mais de 13 anos de formada. Eu não quero fazer prótese. Não quero. Não quero fazer prótese sobre implante, não quero fazer implante, não quero fazer nada. Então, o paciente, o que eu fiz? Peguei, conversei com um colega meu que é implantodontista, falei, Cassi, vamos fazer aqui uma parceria? Vamos. O consultório dele é perto do meu, então eu vou dar a opção para o meu paciente. Ou você faz com o meu pai, que faz prótese e faz implante, ou tem o doutor Cassiano, que é ali no outro prédio ali. Tudo bem? O paciente vai poder escolher. Aonde você fizer para mim, tá bom. Lila, não quero fazer com meu primo. Faz com seu primo. Contanto que você faça com alguém que seja de sua confiança, óbvio, ou que eu indique e a gente vai ter um contato. Passo meu telefone para o paciente passar para o outro dentista, qualquer dúvida que ele tiver. Lila, o que você está fazendo, fulano? Está recuperando esse espaço? Está verticalizando o molar? Está fazendo o quê? Está fazendo isso? Está fazendo aquilo? Qual que é o seu planejamento? É isso aqui. Ah, beleza. Conseguiu o espaço, já dá para fazer o implante? Dá. Fulano, fulaninho, cicraninho já está liberado para fazer a instalação do implante. Porque o espaço está ali recuperado, agora eu já estou fazendo só outras coisas. Estou na reta final. Pode fazer o implante, pode fazer a coroa. Até dar o tempo de osseointegração, eu já acabei. Então, a gente começa a ver isso. Então, eu botei como estratégia para 2000. E entendam, a estratégia é como se fosse um objetivo. O como você vai seguir aquilo pode mudar no meio do caminho. Porque ninguém aqui é dono da verdade absoluta. Então, assim, olha, eu botei que eu não quero mais fazer essa parte. O meu consultório, meu faturamento, meu CNPJ é orto, clareamento e prevenção. Restauração, profilaxia, limpeza, essas coisas. Ponto. A única profissional terceirizada que está aqui dentro do meu consultório hoje é uma odontopediatra. Porque, para mim, é estratégico. Ponto. Estratégico por quê? Porque lembra que eu falei que eu quero atender mais crianças? Eu já tenho mulheres que provavelmente têm filhos, ou que conhecem outras que têm filhos, sobrinho e etc, etc, que podem me indicar. Eu não quero fazer essa parte de prevenção de criança, restauração, limpeza, essas coisas, mas eu quero colocar aparelho nas crianças. Então, a gente vai juntando uma estratégia na outra. E aí, como que eu vou saber qual é o paciente, o dentista que eu preciso manter, que é estratégico para mim manter dentro do meu consultório? Se eu souber quem eu estou atendendo e aonde eu quero chegar. Então, você vai juntando, foi o que eu falei, é um quebra-cabeça. É difícil? É. Mas quando você pega, desde lá do início, todos esses relatórios do Clinicorp e você tem essa visão geral, você vai ver que o Clinicorp, ele te dá, assim,
uma imensidão de dados, e dados bem estruturados, que é muito importante isso também, para você conseguir montar esse planejamento estratégico, que não é só financeiro, que é de tudo, de comunicação, de marketing, né, de posicionamento, de tom de voz e etc. Então, o que eu quero falar para vocês aqui? É uma construção. Não é para vocês se desesperarem. Meu Deus do céu, Lila falou 1 milhão de coisas, eu não sei por onde começar. Sim, é devagar. É igual essa árvore que está aparecendo aí para vocês, que um dia foi uma sementinha, provavelmente pequenininha, que a gente mal conseguia ver, mas para ela conseguir ficar desse tamanho, com um tronco dessa largura e se sustentar diante de tempestade, de sol, de seca, de chuva, de raios, trovões, etc., ela teve que criar raízes fortes e profundas. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que o Clinicorp dá para vocês a chance de vocês criarem raízes fortes, profundas, medirem esse caminhar de vocês com todas as ferramentas que eles têm, tá? E que não é para vocês olharem e falarem assim, vou usar, eu até tirei a tabela, só deixei um procedimento lá, porque já teve gente que falou assim, nossa, eu tinha compartilhado a minha tabela. E aí a pessoa falou assim, mas esses valores aqui eu não consigo fazer na minha cidade. Então, não é para vocês fazerem preço, por exemplo, pensarem na precificação de vocês, pedindo para a secretária ligar para o dentista vizinho e falar assim, pergunta para ele quanto que ele cobra na limpeza. Eu vou cobrar R$10 mais barato. Não é isso. Você não sabe custo de hora clínica, você não sabe material que ele usa, você não sabe nada. E você não sabe qual é o tipo de paciente, o tipo lá do ICP dele que ele está a fim de atender. Na esquina, só no meu andar, meu consultório é num prédio, no meu andar, no 5º andar, são 8 salas. A gente tem 5 dentistas. 5, não. Eu, meu pai que atendemos na mesma sala, uma sala na frente e 4. No prédio, nossa, já perdi as contas. Só que eu conheço, tem mais um no 1º andar, um no 2º, um no 9º, que atende junto com o pai. Então, pelo menos 8. Ninguém morre de fome. Muito pelo contrário. Existem dentistas aqui que me indicam pacientes de orto, que eu indico para fazer a parte de faceta de resina, que ela mexe mais com dentística. Então, é para vocês fazerem o caminho de vocês. Não é para vocês olharem e pensarem, vou fazer igual a Lila. Não, a estratégia ela é individual. Se por um acaso calhar de ser a mesma da minha, maravilha, ótimo. Mas vocês precisam olhar para esses números e então vocês conseguirem montar a estratégia de vocês olhando para trás. Para quem já usa Clinicorp, isso vai ser muito mais fácil, e que vocês vão conseguir montar metas sem entrar no achismo, tá? Então, sim, eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês que vocês são empresárias, sim. Vocês precisam olhar para o consultório, para a clínica, e mesmo que vocês trabalhem para alguém, que vocês olhem isso, né? Mesmo que vocês estejam trabalhando na clínica de alguém, para vocês também se valorizarem, para não ficar aquela coisa de, ai, nossa, eu estou trabalhando por diária, recebo R$200 por dia. E aí trabalha, quando chega lá, o dono da clínica botou 25 pacientes para você no dia. Não vale a pena, né? Então, é mais uma provocação mesmo. E independente de você trabalhar para alguém, você tem que olhar você como empresa, tá? Os livros mais complexos. Peraí, deixa eu pausar isso. Os livros mais complexos que eu... Consegui. Esse vídeo que eu vou passar agora, eu gosto muito dele, muito. Esse menino é meu vizinho, ele trabalha com... Ele, inclusive, é um dos sócios lá da corretora que eu faço meus seguros, mas ele fala muito, muito de vendas, sabe? De como... Posso mandar o link desse podcast também, que é muito bom.
Esse canal de podcast aí, da Enjoycast, ele tem vários podcasts muito bons, muito inspiradores, muito mesmo, que contam um pouco da história de várias pessoas de sucesso, como elas começaram. E aí, quando a gente começa a assistir, eu comecei a aula falando isso, né? Quando a gente começa a assistir podcasts assim, de empreendedorismo, de vendas, de gestão, essas coisas, a gente começa a ver que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas, das duas, uma, ou a grama dele é sintética, e ele está ali posando, e quando a gente começa a olhar um pouco mais a fundo, a gente vê que a realidade não é aquela, ou ele já passou por muita coisa para cuidar daquela grama. Então, fácil não é. E esse vídeo, o Vitor vai falar exatamente isso, que muito de resiliência, a gente ouve muito falar, você tem que ser resiliente, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, você tem que ser antifrágil. Então, quando eu falei hoje aqui que eu estou trazendo provocações para vocês, é muito do que ele fala nesse vídeo, assim, eu gosto muito, porque ele dá um insight, assim, um pouco fora da curva, tá? Do que a gente escuta sobre resiliência. Deixa eu dar play aqui. Eu já li, ele fala que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas resilientes e existem as pessoas antifrágeis. Qual que é a grande diferença? A gente está acostumado a ouvir muito na internet, locais, né? Seja resiliente, seja resiliente. Se você pegar essa madeira, ela é um material resiliente. Você bate, ela tem a sua deformação pela lei da física e ela volta para o mesmo estado. Isso é ser resiliente. Você toma uma porrada e você se mantém da mesma forma. O antifrágil é aquele que toma porrada, ele volta mais forte. Então, quanto mais ele apanha, mais resistente ele se torna. E o antifrágil, pessoas que têm esse perfil, são pessoas que em algum momento, inclusive, elas buscam o caos, porque é no caos que elas crescem. Então, quando eu comecei a entender que eu tomava uma porrada, eu vinha mais forte. Eu tomava uma porrada, eu vinha mais forte, eu vi que isso fazia parte do meu perfil. Então, eu aprendi a lidar com a porrada, com o problema, com o não, com os inúmeros nãos que eu tive, e eu fui crescendo e me desenvolvendo. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? Não é para a gente, vamos fazer tudo errado, se der errado, deu. Não. Se a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que é o Clinicorp na mão, por que não olhar para os relatórios com carinho? Por que não usar as ferramentas que ele tem ali embutido de controle financeiro, de contas a pagar, de CleanPay, de maquininha, sabe, de todas, como é? Consulta lá no Serasa SPC, Serasa não, sei lá como é que é, no SPC. Por que não? Porque o que eu quero? Que a gente olhe para trás, quem já usa, por exemplo, Clinicorp há muito tempo, olhe para trás para voltar, para se tornar uma pessoa antifrágil. E não resiliente. Isso aqui já fiz, dei errado. Vou fazer de novo para ver se dá certo. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, a ideia aqui é, vamos aprender com os outros e com o que a gente já tem de dados. Então, quem não usa Clinicorp, quem começou agora, eu sei que tem gente aqui que começou agora, preencha todos os dados. Tem lá, na hora que você marca a primeira consulta, preencha. Isso vai ser uma forma até de você saber, por exemplo, da onde veio o seu paciente quando você marca. Faça um controle de indicação dos pacientes. No final do ano, sei lá, apresentei os pacientes que mais indicaram pacientes para você. Olha, isso aqui é mais barato. Tem um dado que fala, para você trazer um cliente novo, custa de 5 a 7 vezes mais caro do que você fazer novas vendas para um cliente que já é seu. Para um cliente que já é seu. Então, imagina, se você está aqui, imagina você pagando, vou falar um dado aqui, tipo, aleatório. Para mim, nem sei se ainda está isso, tá? Mas vou chutar aqui, que foi o último dado que eu tive. Cada clique, para a pessoa colocar assim, Dentista Vila Velha. Aí aparecia ali o meu site. Se a pessoa clicasse e falasse comigo no WhatsApp, não é vir no meu consultório fazer um procedimento, não. É só clicar. Eu pagava, sei lá, R$15, R$30, alguma coisa parecida com isso.
Quando eu comecei a fazer anúncio, em 2015, eu pagava R$1,50. R$1,50. Num anúncio genérico, né? Tipo, dentista Vila Velha. Eu acho que é R$15 ainda, dentista Vila Velha, e se eu não me engano, se eu quiser colocar Invisalign Vila Velha, eu acho que é R$30, R$50, alguma coisa assim. Imagina, eu estou pagando só para o paciente falar um oi para minha secretária, não é R$50 para ele vir fechar o Invisalign comigo. Porque se fosse garantia de que ele ia fechar, eu ia pagar 100, uai. Tá. Quanto que eu ia ganhar em cima disso? Aí você vai lá na sua tabelinha, coloca isso como custo, lá no seu custo fixo. Isso vai entrar no seu custo fixo. O que você paga, que você usa de marketing, tá? E aí é a hora que você começa a ver, vale a pena? Não vale a pena? Quantos pacientes eu estou tendo de primeira vez? Olha, eu sem o marketing digital faturava X e tinha X pacientes de primeira vez por mês. Ó, com o marketing digital, continua a mesma coisa. Da onde está vindo o seu paciente? É do marketing digital? Aí você vai lá no relatóriozinho de como conheceu a clínica, eu não me lembro agora exatamente como é que é, e se isso está preenchido de forma correta, você vai ter lá. Fulano que indicou, quem mais te indica paciente? É um dentista parceiro? É um paciente que já é seu? Não, tá vindo do Google, olha. Então, aumentou, mas aumentou meu faturamento também. Eu estou tendo um custo com o marketing, mas em compensação, meu faturamento no mês aumentou, sei lá, 50%. Ótimo. Se sua tabela de preço está certinha e você está vendo ali, controlando o seu lucro líquido, seu lucro ali certinho, dentro do imposto, tudo certo? Só o fato, seu lucro está aumentando. Não é só o seu faturamento e o seu custo fixo também. Porque aí também você sai no 0 a 0. Aumentou o faturamento, mas eu tenho que pagar o marketing, eu tenho que pagar o Google, eu tenho que pagar a empresa que faz o criativo, eu tenho que ficar sem trabalhar para fazer o criativo, para gravar o vídeo, para a empresa impulsionar. Aí entra na hora que eu falei do trade-off. Hoje, eu faço Google, Instagram, eu não faço mais do fale aqui, sei lá o quê, arrasta para cima, não. Eu faço um vídeo normal, e ponho lá. Volta e meia eu impulsiono um ou outro e acabou. Mas são vídeos educativos, não são arrasta para cima, fala com arrasta para cima, vem saber desse sei lá o quê. Não faço mais isso, porque traz muito curioso. O Instagram, ele não tem esse filtro, porque o que acontece? Entenda uma coisa, o Instagram, ele vai servir como se fosse um reforço de marca. Então, por exemplo, eu tô ali toda hora aparecendo para você, faz cielometria, mau hálito. Tudo bem? Você vai falar, gente, mas que raio que essa menina aparece para mim toda hora falando de bafo. O que eu tô fazendo aqui? São vídeos educativos. O que causa? Por que a saliva está intimamente ligado? Por que isso? Por que aquilo? Por que é importante fazer uma cielometria antes de qualquer procedimento? Antes mesmo de um clareamento? Para você ver como que funciona. Beleza. É diferente de um paciente que fala assim, rapaz, essa menina faz Invisalign, né? Ai, deixa eu ir lá ver a cara dela. E na hora que ele jogar no Google, Invisalign Vila Velha, o primeiro nome que aparece é o meu. Ele já me viu no Instagram, mas ele não vem para o meu consultório pelo Instagram. Vocês conseguiram entender a diferença? Então, é como se fosse um reforço de marca mesmo, é para a pessoa saber que você existe. Simplesmente você está ali. Mas quando a pessoa quer, ela vai no Google. Ela pode ir até no Instagram do tipo assim, bom, tem a Lila, tem a Valesca, tem a Narana e tem a Tereza. Deixa eu ir lá no Instagram ver a cara delas. Qual que é mais perto, como é que é o consultório, se é bonitinho, se ela está arrumadinha. São outros 500. Mas é um complementando o outro. Mas, por exemplo, a maioria dos meus pacientes aqui, quando eu pergunto onde você achou o nosso contato, eles falam no Google.
Aí depois eles chegando aqui, eles falam, eu já tinha visto ela no Instagram, nananana, aí vi que ela segue fulana, que eu conheço, perguntei para outra dentista, ela falou que era para eu vir aqui mesmo, estava tudo bem, nananana, ponto. Sabe? Então, tá tudo interligado. Para você conversar com o seu contador e entender a sua realidade, se vale a pena você sair da PF para ir para uma PJ, você tem que saber sua tabela de preço. Você tem que jogar lá, vai estar tudo mastigado para você. E aí você vai conseguir fazer esse estudo junto com ele. Olha, minha média de faturamento é tanto, então não vale a pena eu pagar, porque eu chego quase lá no 33% de imposto. Não, eu estou aqui no 22%. Não, estou no 27%. Pô, não consigo diminuir isso? Ninguém tem dinheiro sobrando para ficar pagando imposto. Será que não vale a pena mudar? Eu não sei. Cada um dentro da sua realidade. E aí a gente vai adequando isso, tá? Então, o que eu quero deixar para vocês é, usem todos os recursos do Clinicorp. Todos. É um sistema, assim, maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu já uso o Clinicorp há, sei lá, 7 anos, vai fazer agora em março. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vai fazer 7 anos agora em março que eu uso o Clinicorp. E, assim, eu acho que ele só tem a melhorar. Só tem a melhorar. E é isso. Eu espero, deixa eu destravar vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ué? Dúvidas que vocês têm? Podem destravar o microfone agora que eu não vou falar mais. Acabou meu falatório, agora é a vez de vocês falarem e perguntarem. Queria saber de vocês. Esqueci de um negócio aqui, gente, peraí. Peraí. Deixa eu passar aqui, né? Queria que vocês me avaliassem. Por que eu não estou conseguindo tirar o microfone de vocês, ativar o microfone de vocês? Vocês também não conseguem, não? Consegui. Fala comigo, gente. Consegui tirar ou destravar. Agora sim. Fala, pessoal. Foi ótimo. Agora eu quero ver essa minha hora clínica. Ô, Lila, e essa hora clínica, você calcula ela de quanto em quanto tempo? Porque isso vai mudando, né? Isso vai mudando. Então, por exemplo, antes, quando eu peguei para fazer essa tabela a primeira vez, acho que foi 2021, sei lá. Acho que final. Agora eu não me lembro, Valesca, se foi final de 2020 ou final de 2021. Mas a minha empresa era junto com meu pai. E aí a gente estava, por exemplo, no lucro presumido. Então, no final do mês, a gente fazia a soma das notas e pagava os impostos. Eu contava, a gente usava o mesmo estoque, e aí eu contava junto, a minha hora com a hora dele. Porque, no final das contas, o imposto estava ligado a isso, né? Agora, meu pai aposentou, porque ele é funcionário do Ministério da Saúde, então ele aposentou, e aí, agora, a gente separou as empresas. Então, o que aconteceu com a minha hora clínica? Ela aumentou. Porque antes era o meu dentista terceirizado, e aí eu tinha um implantodontista, um buco, na verdade, que fazia parte de implante, de siso, essas coisas. Só que ele vinha só sob demanda. Sim. Mas acabava que dava, vamos botar assim, uma tarde por semana, mais ou menos. Dava mais ou menos isso. Então, eu conseguia contabilizar a hora dele, como trabalhada, né? O meu pai e eu. Então, tinha o buco, o endo, e aí eu fazia as próteses. Aí eu falei, não quero. Aí daí, o buco, que era o que chegava todo amassado, eu mandei ele pastar, e aí veio outra pessoa, que é esse Cassiano, estava construindo um consultório, estava montando um consultório para ele aqui perto, e eu já conhecia ele falou, Lila, enquanto meu consultório não ficar pronto, eu posso atender aí? E aí ele me alugava a sala. Certo. Então, eu também não contava a hora dele,
porque ele me alugava a sala, ele estava aqui toda semana, e aí foi a hora que eu combinei com ele um valor fixo nos implantes. E aí ele tinha uma atualização em endo. Então eu combinei com ele os valores, e aí eu jogava lá na minha tabela. Então, para uma endo de molar, ele quer, sei lá, R$500, R$600, não me lembro quanto que era. E aí eu botava ali como custo variável. Uhum. E aí eu fazia o meu preço dentro da minha hora clínica, sem ele, sem o dia dele, sabe? Então agora, para mim, meio que apertou um pouco mais, porque ficou só eu e a odontopediatra. Sim. Mas, para mim, ainda vale mais a pena, porque eu acabo balanceando isso, por exemplo, no meu estoque. Que eu não preciso comprar mais nada de implante, ainda mais agora que o meu estoque com o do meu pai a gente separou, porque separou as empresas e tal, apesar da gente estar no mesmo lugar, o preço dele agora não é o mesmo do meu, a gente separou tudo. Então, a hora clínica dele é diferente. Pelo menos uma vez por ano tem que refazer esses cálculos. Todo final do ano, gente, quando vai dando ali, tipo, em outubro, mais ou menos, eu já começo a recolher todos esses relatórios e já começo a avaliar tudo. Para quando chegar, tipo assim, em dezembro, ali, véspera do recesso, que eu sempre paro um pouquinho antes do Natal, eu tô assim, com os relatórios tudo pronto, tudo analisado, só para eu sentar e montar minha estratégia. Então, por exemplo, dentro dessa estratégia, eu vi que talvez a gente sempre fica, né? Ai, meu Deus, vou aumentar meu preço de um ano para o outro, o paciente não vai querer vir. Cara, depende, qual que é a sua estratégia? É aumentar? Eu quero sair de um público C para ir para um público A? Por que não? Mas não é aumentar o seu preço, é mudar seu posicionamento, sua estratégia, entendeu? É tudo em conjunto. Então, eu vou fazer um marketing. Opa, peraí, é para o público A. O que esse público normalmente leva em consideração e vê valor? É rapidez? Por exemplo, eu tenho um Aitero. O meu público, mesmo os que, como é que fala assim, já estavam mais acostumados, né? Estão acostumados com outras tecnologias, eles chegam aqui, eles acham o máximo ser escaneado. Se eu quisesse cobrar, sei lá, R$500 para escanear alguém, se bobear, eles iam aceitar, porque eles acham o máximo. Nossa, isso é muito legal. Não. Mentira, R$500 eu exagerei. Mas uns R$300 eles pagariam. Porque era, sei lá, 250 na Odontscan, que é a radiologia daqui que tem. Entendeu? Hoje não. Hoje a Odontscan já cobra, sei lá, R$150. Aí eu diminuí o meu valor. Mas, entenda, eu ainda assim não estou levando prejuízo. Porque eu lucrava infinitamente mais quando eu cobrava R$300 do que eu lucro agora. Em compensação, o meu tempo de escaneamento também diminuiu. Então, quando eu tenho que só escanear um paciente, por algum motivo, eu marco 15 minutos para o paciente. Antes eu gastava mais tempo, não. Às vezes, o que eu faço com o paciente? Eu marco, vamos supor, 1 hora de consulta para quem quer fazer limpeza. E aí eu embuti no valor da minha limpeza o escaneamento. Porque eu percebi que esse tempo a mais que eu vou ficar, eu vendo mais coisa. Porque depois que a boca dele está na tela gigante do Aitero, eu mostro para ele que tem uma restauração infiltrada, que tem uma que está ruim, que tem outra que está sei lá o quê, entendeu? Que um dente dele está desalinhado. Aí eu faço a simulação no Aitero. Ele, nossa, então eu quero fazer. Aí antes eu ainda tinha uma coisa que embarreirava, que era o quê? A Invisalign cobrar o clean check. Agora, com a Angel Align, eu faço a foto e mando o planejamento virtual de todo mundo pela Angel Align. Então, eu consigo fechar muito mais procedimento. Então, às vezes, gente, a gente fica muito nessas coisas. Vou deixar uma outra provocação aqui para vocês, que quando eu vi isso também, foi outra coisa, tem tempo já que eu vi, foi um trem que explodiu, assim, me fez ficar ruminando isso durante muito tempo.
Vocês indicam Colgate no consultório de vocês? Todo mundo indica Colgate, todo mundo indica Oral-B, todo mundo indica, como é? Sensodyne, Sensitive, eu ia falar. Sensodyne e tal. E uma vez eu vi um professor de orto falando assim, você não vê nenhum dermatologista escrevendo na bio do Instagram assim, La Roche Doctor. Por que você não põe Colgate Doctor? Mas por que raios todo mundo inventou de botar Invisalign Doctor na bio do Instagram? O marketing é para quem? É para você ou é para Invisalign? Sabe? Então, isso, para mim, explodiu. E aí, quando veio, por exemplo, a Ortholine, eu nunca mais fiz Invisalign. Nunca mais. Por quê? Eu estou olhando para o meu bolso. Eu não tenho volume de paciente. Eu não tenho... O que me embarreirava ali? Eu não tenho dinheiro sobrando para eu ficar fazendo clean check de todo mundo e ter que cobrar, sei lá, 15 mil num tratamento comprehensive, porque, para eu ter um lucro, eu tenho que cobrar 15 mil, o paciente não quer fazer. Aí o outro veio num preço mais em conta, eu consegui encantar o paciente do mesmo jeito, sem eu ter esse custo inicial, essa barreira inicial do paciente pagar para ver, literalmente, e a nossa conversão é muito melhor. A nossa conversão de vendas, né? No caso. Então, quando eu falo de estratégia, é exatamente isso. É tipo, às vezes você pensar fora da curva, olhar para você, não é ir na modinha do que está acontecendo, sabe? Então, eu acho isso muito importante, deixar, tipo, como provocação mesmo, da importância de vocês mexerem nessa tabela, que eu vou mandar lá no grupo o link, mexe na tabela, mexe mesmo, e faz esse estudo para vocês saberem exatamente o que tá, qual é o panorama da clínica de vocês. E usem as ferramentas de controle de metas do Clinicorp. Isso é muito importante, muito. Façam as metas, olhem as metas, pega o faturamento anual de 2024, divide por mês e faz a meta para 2025. Experimenta fazer isso. Se desafia, né? Volta lá, se transforma em pessoas antifrágeis, porque na hora que vocês perceberem que não é difícil, vocês vão começar a pensar em estratégias para baterem aquela meta de vendas, para bater aquela meta de faturamento que vocês colocaram, e aí vocês vão ver que a gente vai conseguindo manipular a nossa cabeça, a gente vai abrindo a nossa cabeça para tornar aquilo possível, mas a gente precisa ter essa visão do que a gente tem, o que a gente quer e como a gente vai chegar aonde a gente quer. E aí a gente tem essa visão mais global. Dúvidas? Eu deixei um QR Code aqui para vocês me avaliarem, me falarem se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E qualquer coisa, todo mundo aqui está lá no grupo, só me mandar mensagem. Eu vou mandar lá o link da tabela. E aí vocês conseguem avaliar, entrar, mexer. A dúvida que vocês tiverem, só vocês me gritarem lá no particular. Tudo bem? Beijos, boa noite, muito obrigada. Quem entrou depois, quem entrou antes, eu gravei a aula, então vou disponibilizar isso para vocês também. E qualquer coisa, vocês têm meu telefone, é só me chamar. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Boa noite e muito obrigada.